Lucas 14, versículo 28, diz assim o texto: qual de vocês, se quiser construir uma torre forte ou uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, ele enviará uma delegação, enquanto o outro rei ainda está bem longe, e lá pedirá um acordo de paz. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor. E eu estou atrás de uns 5, 6 que dão glória a Deus e aleluia para me ajudar a pregar nessa noite. Porque eu quero que você entenda, nós temos ministrado sobre guerra todo esse mês, estamos chegando ao fim dessa série de mensagens, ainda poucas ministrações restarão. Falamos do nosso inimigo, falamos do poder, da autoridade, falamos de como tudo é organizado, falamos de como eles lutam, quais são as suas armas, qual é a nossa defesa. Hoje eu quero ministrar e falar um pouco sobre quais guerras nós devemos lutar e quais guerras nós devemos evitar. Porque se nós convivemos e vivemos em um ambiente hostil, meu inimigo está por todo lado. E se eu quiser, eu posso ter uma guerra todo dia. A cada 15 minutos eu posso entrar numa guerra. E eu posso declarar guerra com tanta gente que atazana a minha vida, que fala mal de mim, que eu vou ter guerra para a minha 16ª geração, se eu quiser. Então, enquanto eu vivo aqui, se eu tenho tantos inimigos, e se eu estou num ambiente tão hostil, eu tenho que ter sabedoria e aprender quais guerras merecem o meu tempo, e quais guerras não merecem a minha unção, o meu tempo, a minha saúde, o meu esforço. Outro dia, e eu digo isso aqui porque eu sei que todos nós passamos por isso que eu vou falar aqui, e nessa pregação eu vou falar de uns 2 ou 3 testemunhos pessoais, mas de vez em quando tem um enviado do capeta que vai na internet e começa de maneira deliberada, é gente que eu nem sei quem é, nem conheço, não sei se é verdadeiro, não sei se é fake, começa a pegar foto, começa a pegar parte de pregação, começa a pegar fotos da família e fica postando um monte de besteira, caluniando e falando mal de mim, da minha esposa ou da minha família. De vez em quando existem amigos meus, eu digo isso, amigos que dão print e falam: olha aí, André, tem gente que eu nem sei que estão falando mal de mim, mas eu falo assim: rapaz, tu é amigo meu ou amigo da onça? Porque o cara fala mal de mim, eu nem sei que ele falou mal de mim, aí eles tiram um print e falam: olha aqui, André, vai lá, vai no teu stories não, bota no feed, porque o feed tem peso. Bota e marca o cara e fala mal do cara, porque ele está falando mal de ti, mal da tua família, mal da igreja, está detonando com vocês. Aí quando isso acontece, eu de fato me pergunto: vale a pena entrar nessa briga? Vale a pena eu ler a resposta que ele colocou no meu perfil e eu retrucar ele? Porque se você cutucar onça com vara curta, porque antes era só uma pessoa falando mal, se eu vou lá e eu replico e respondo, não vai ser só uma pessoa não, vai ter um monte de gente que estava esperando eu entrar na briga e no ringue para vir e lançar um murro contra mim. Então, às vezes eu estou num ímpeto de responder e dar uma na cara dele, mas quando eu faço isso, eu estou atraindo um monte de mosca varejeira que quer ver a carniça acontecendo. Eu tenho que pensar muito bem, ainda mais nesse ambiente virtual que é as pessoas acham que elas podem falar o que elas querem. Você lembra de um vídeo que roda na internet de 2 cães? Um latindo contra o outro porque tem um portão no meio. Aí quando abre o portão eles viram a cara e vão um para o lado. Internet é isso, todo mundo é brabo, todo mundo tem razão. Na internet todo mundo é teólogo, todo mundo tem mestrado e doutorado, é pós-doutor, é semideus, todo mundo sabe tudo da Bíblia. E eles se sentem na liberdade de entrar no perfil, naquilo que você postou para abençoar a vida de pessoas, e pegar umas vírgulas, e pegar alguns pontos e começar a falar mal dessas coisas. E às vezes a gente tem que pensar: será que eu respondo esse cara? Porque isso pode se tornar uma grande guerra, um conflito. Pode ser uma dor de cabeça na sua vida. E quando a gente se pergunta: ele merece o meu tempo? Ele merece a minha resposta?
Na verdade, o que você tem que perguntar não é se ele merece o seu tempo, é se você merece a recompensa do final desse conflito e dessa guerra. Se você responder pessoas que fazem conta fake só para falar mal do outro, o que você ganha entrando em conflito com esta pessoa? Aí vai dizer, pastor, tu ganha razão. Razão de quê? Você vai ganhar a opinião dele? Vai. Que recompensa maravilhosa. Você ganhou a opinião de um perfil fake que você nem conhece, que nem gosta de você. Vale a pena eu entrar em guerra, eu ficar debatendo, me desgastando publicamente para ganhar a opinião de uma pessoa que eu nem conheço, nem sei quem é, e está com um perfil fake? Pense bem, quais são as batalhas que você vai entrar e se elas valem a pena. Ah, pastor, mas eu nem tenho rede social. Deixa eu entrar num outro âmbito para você então. Logo que nós chegamos aqui em São José para servir a igreja, eu lembro que eu estava andando num supermercado de um shopping, e um rapaz, eu vi que ele me reconheceu de alguma forma, e a gente anda e vê, ele vem para cá, vem para lá, anda, olha para cá, e eu percebi que ele provocou uma situação para que o meu carrinho meio que encontrasse de frente com ele, para eu falar, opa, com licença, e aí puxar um assunto. Aí aconteceu exatamente isso, no que puxou com licença, perdão, eu vim para o lado, ele falou assim, eu te conheço. Aí eu falei, ok, você não é o André Câmara, o pastor lá da Assembleia de Deus? Eu falei, sou ele. Eu não gosto daquela igreja não. Ainda bem que a Nayane não estava comigo. Ainda bem que a Nayane não estava comigo na gravidez aí, amigo. Ele ia voar 3 gôndolas assim. Eu me segurei. Eu sou pacífico. Porque dentro de mim, a vontade era falar assim, e o Kiko? Não gosto. O que eu tenho a ver com isso? O que isso vai mudar na minha vida? Você não gosta da igreja. Só que eu fiquei caladinho. Aí eu respondi assim, poxa, que pena, né? Aí falou, mas deixa eu falar uma coisa. Eu visitei a igreja. Opa, glória a Deus. E até que eu gostei no culto. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que tu dá para o gasto. No que dentro de mim deu vontade de falar assim, e o Kiko? Porque veja, se eu não me sinto mal com as suas ofensas, eu não vou me sentir tal com os seus elogios. Isso pode até não me afetar diretamente, mas o campo de batalha que nós temos é sempre o nosso pensamento, é sempre o nosso ego, porque isso pode me afetar. Se você está andando num dia de paz, depois do culto, você está feliz, Satanás sempre vai mandar um enviado dele para tirar a tua paz, para fazer você se distrair com as reais guerras que estão acontecendo. Por isso que você tem que ser muito inteligente e entender onde eu devo responder e onde eu preciso ficar calado, porque tudo que ele vai querer é que você entre no debate e você perca a razão ou ganhe a razão, mas tire a sua paz, porque dá vontade de a gente pegar as compras e ir embora naquele momento, porque a palavra das pessoas tem peso. Lembra quando eu falei do peso da palavra? Uma vez que a pessoa fala alguma coisa, isso pode machucar, mas fala a verdade, eu não posso deixar com que a palavra dos outros mudem o meu comportamento e minha atitude. Eu não sou um cara de briga, mas às vezes dá vontade de entrar numa briga, porque alguém fala alguma coisa do nada que não tem nada a ver, para machucar a gente de maneira deliberada. Só que você lembra que eu falei, eu não posso controlar o que você diz, mas eu posso controlar o valor que eu dou para aquilo que você diz. Então é você que diz as palavras, mas sou eu que atribuo o peso. O grande problema de muitas pessoas hoje é que você está atribuindo muito peso à fala de pessoas erradas. Porque o diabo ele vai querer te distrair, tá bom? Existem guerras que valem a pena o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento, mas ele vai querer distrair você, colocando gente, porque, vamos falar a verdade, se nós estamos aqui nessa terra, o próprio Senhor Jesus fala, eu envio vocês como ovelhas, como cordeiro, em meio dos lobos. Se eu quiser, eu tenho guerra todo minuto da minha vida com alguém. Porque sempre vai ter alguém querendo atazanar a minha vida, acabar com a minha vida, me caluniar. Então eu tenho que começar a pensar e entender quais são as guerras que merecem o meu tempo. Porque muitas pessoas hoje andam machucadas porque estão escolhendo as guerras erradas. Nem todas as palavras merecem receber o mesmo peso de nós. E nem todas as guerras merecem receber o mesmo tempo de nós. Pare para analisar a sua vida e pense em quantos conflitos, brigas, grupo de WhatsApp briguento que você não poderia estar. Poderia estar dormindo hoje à noite com paz, sem esses conflitos. Jesus fala, eu estou enviando vocês no meio de um lobo. Razão para briga vocês vão ter todo dia. Se eu hoje for me ofender
de tudo que influencer, mídia, fica falando sobre a igreja, eu vou ficar escravo de gravar vídeo para poder dar réplica e tréplica em coisas não só de igreja, que até pastor, tem muito pastor que é lobo na pele de pastor alemão, que luta contra a igreja. Se eu achar que eu vou ser o defensor do mundo, eu não consigo pastorear ninguém, eu vou ficar só brigando com pessoas. Porque guerra tem todo momento. Eu lembro que teve uma época, pré-eleição, meu Deus do céu, toda hora, cada 5 minutos, tinha alguém falando mal do meu pai, falando mal do sobrenome, do pastor Felipe, da nossa igreja, postando coisa para lá e para cá. E a tendência das pessoas, até sendo nossas amigas, e não estou falando que são amigos errados, eles querem te proteger, mas a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, porque a tendência dos nossos amigos é tirar print, está aqui, responde esse cara, está falando mal de ti, responde esse cara, cuidado. Se você for querer responder todo mundo que fala mal de você, você vai se tornar refém deles. Eles vão te aprisionar. Uma das maneiras que Satanás aprisiona uma pessoa é colocando ela seguindo guerras intermináveis e batalhas que não merecem o seu tempo. Porque razão para brigar todo dia você tem. Mas veja que as brigas, elas não são postuladas pela razão, mas pela recompensa. Toda vez que você for entrar numa briga, não pense se você vai ter a razão ou não. Pergunte, tem recompensa se eu ganhar essa batalha? E a opinião dos outros não é recompensa. Porque se teu prêmio para entrar numa discussão e ganhar é ter razão, repense se vale a pena. Melhor do que ter razão é ter recompensa. Então você não tem como controlar o que as pessoas vão falar sobre você. Fica tranquilo. Eu sei que tem gente que é mais esquentado, que entra no confronto. Mas não é porque você sabe lutar uma guerra que você deve lutar a guerra. Se for para ganhar o respeito de alguém respeitável, amém, glória a Deus. Mas se for para você ganhar a razão de um fofoqueiro, meu irmão, você tem mais o que fazer na sua vida. Qual é a guerra que merece a tua unção? Porque, meu irmão, se eu estou num lugar que as pessoas não querem minha unção, eu vou para um lugar que as pessoas precisam dela. Eu não fico num local onde todo mundo fala mal da unção e do chamado que Deus me deu. Não quer, não tem problema. Tem alguém que quer, porque unção é um chamado para um povo e uma palavra específica. Então, toda vez que Deus derrama alguma coisa na sua vida, Ele já está preparando um povo. E você precisa estar atrás das pessoas. Não perde tempo com gente que não quer nada com você. Eu lembro. E aqui é muito interessante. O texto que nós lemos, ele passa ensinamentos poderosos que nós precisamos fazer toda vez que a gente vai entrar numa briga, numa batalha, numa guerra. Seja lá em qual segmento e área for. Lucas 14, 28. Qual de vocês, ao construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar? O que o texto está falando é, não entre em batalhas que você não está totalmente comprometido ou preparado para vencer. O comprometimento, entenda isso aqui, eu estou falando sobre batalhas em todas as áreas da sua vida, desafios em todas as áreas da sua vida. O comprometimento de vencer deve acontecer, a decisão de vencer deve acontecer antes de você entrar numa batalha. O texto está falando a vitória, você contabiliza o final da obra e da construção antes de começar a construção. Se você perceber que você não tem recurso, se você perceber que não tem dinheiro, que não tem força, que não tem material bastante para terminar, nem entra. Assim são as decisões e guerras. O que ele está falando é, se você não está determinado a terminar e a chegar até o fim, nem comece a luta ou a construção. Deixa eu aplicar isso aqui na minha vida, e você pega e tenta aplicar na sua vida isso aqui. Eu lembro que quando Deus preparou o ambiente para eu e a minha esposa vimos aqui para São José, nós servimos um tempo de maneira temporária, indo e vindo, mas nós recebemos o pastorado e tomamos posse dessa igreja no dia 25 de janeiro de 2020, numa Santa Ceia Geral que acontece junto com a Assembleia Geral Ordinária, sempre no último sábado de cada mês de janeiro nesta igreja. Nós assumimos esse projeto no dia 25 de janeiro de 2020. Em 12 de março, um mês e meio depois, nós entramos em lockdown na cidade e na igreja. Tinha acabado de assumir, eu não sabia nada.
Eu não entendia. Claro, cresci em um ambiente, mas uma coisa é você crescer vendo os outros fazendo, outra coisa é você colocar o paletó e assumir a responsabilidade das coisas. Era muito pesado, 180 igrejas, 1 mês e meio. Eu não consegui nem fazer a reunião de ministério direito, porque a reunião do ministério de janeiro era posse, fevereiro, primeira reunião de ministério, onde eu pude ministrar e conhecer os pastores. Na reunião de ministério de março, foi uma antecipada para a gente declarar lockdown. A partir de agora, não vai ter mais culto presencial, todo mundo na igreja online. Aí eu lembro de alguns amigos próximos que me amam. Um deles, muito querido meu, deve estar assistindo aqui. Eu falei, assiste porque eu vou falar mal de ti. Ele fez uma pergunta assim: André, tu vai dar conta mesmo? Tu acha que tu deve continuar ainda em São José dos Campos? E aí, pensando nisso aqui, esse texto se encaixa muito bem, porque preste atenção no que eu vou falar. Essa pergunta eu respondi antes de vir para São José. Quando você toma grandes missões, grandes construções e guerra, a decisão de vencer a guerra e de construir acontece antes de você entrar na guerra. Não, eu não sei se você está entendendo isso. Veja, antes de mudar para cá, eu sentei com a Nayane e falei, Nayane, a mudança vai ser assim, vai ser desse jeito, tem essa igreja. A gente nem sabia de pandemia, nem sabia que ia acontecer o lockdown, mas nós sentamos, como diz o texto, planejamos, entendemos prós e contras, quando tomamos a decisão e falamos, nós vamos aceitar, nós vamos seguir o chamado que Deus tem para a nossa vida, nós projetamos cenários totalmente diferentes. Então, ao aceitar, eu me comprometi a servir essa igreja, independente das guerras que viriam. Então deixa eu falar para você, quando nós temos esse tipo de postura, e aqui eu respondo para aquilo que Deus ainda vai fazer na nossa igreja, todas as próximas guerras e batalhas que vierem pela frente, a minha resposta já foi dada antes de eu assumir a igreja. Por quê? Porque antes de construir você tem que falar, eu vou fazer isso, então eu vou me comprometer, e eu vou até o final, independente do tamanho da guerra. Porque quando eu respondi lá, eu respondi de uma vez por todas. Quando você está prestes a encarar um desafio, suas posturas e respostas precisam ser determinadas antes de você entrar no início da batalha. Quando nós entramos na batalha, é só para viver as consequências da nossa decisão. Quem está entendendo o que eu estou ministrando aqui? Quem encarar o tamanho desse ministério, aqui nós temos família de pastores que já encararam, eles sabem o peso, o tamanho, o ardor que é você fazer isso. Então, você mal chega, você não conhece ninguém, não sabe quem é quem, não sabe quem é líder, não sabe quem é coordenador, não sabe quem é pastor, não sabe quem é líder local. Então, quando nós decidimos entrar na batalha, antes de entrar na batalha, quando nós planejamos antes da construção, quando nós vemos o tamanho da guerra e nós colocamos os cenários e falamos, nós vamos entrar nessa guerra, o tipo de dificuldade e o tamanho da dificuldade se tornam irrelevantes. Então, hoje, para mim, independente do que acontecer na igreja, pode ter certeza que eu vou lutar e eu vou até o final, porque a decisão de permanecer e lutar as lutas, eu não tiro enquanto as lutas e batalhas aparecem. Antes de entrar na guerra, eu já me decidi, eu vou terminar essa guerra, eu vou chegar do outro lado e eu serei vitorioso. Grandes guerras precisam ser decididas antes de iniciar a guerra. Isso aqui é interessante porque, veja, nós, e a pandemia mostrou muito isso, vivemos em um ambiente de muitos iniciantes e poucos terminantes. Muita gente que começa um ministério, começa uma igreja, mas não continua, sabe por quê? Porque não entendeu que a decisão da continuidade não é feita enquanto o problema acontece, é antes de você começar a obra. A decisão é feita lá atrás. Se você entra com essa decisão e com essa postura, e mesmo pode vir pandemia, pode vir crise financeira, pode vir crise ministerial, porque a minha decisão não é pautada no que está acontecendo agora, foi pautada antes de eu entrar nessa guerra. Isso aqui precisa ser ensinado, e eu sei que é ensinado em classe de noivos que querem casar. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, bota no lápis, vê o custo, vê a dor de cabeça, coloca todos os cenários diferentes. Se em algum cenário você fala, não, nesse cenário aqui, eu não permaneço com ela, então não case. Porque quando você sobe num altar e o pastor fala, você promete e toma ela como a sua esposa, ou ele como seu esposo, na alegria ou na tristeza, quando você diz sim, o que você está fazendo é uma aliança e uma decisão para todo o casamento.
O que esse texto está apresentando é o que nós fazemos no casamento. Você quer na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Sim, tomei a decisão. Eu sei que vai ter doença, porque eu disse sim na doença. Eu sei que vai ter pobreza e dificuldade financeira, porque eu disse sim aqui. Eu sei que vai ter tempo difícil, que eu não vou querer ver a cara dela. Eu não quero ver ele acordado, nem pintado de ouro. Vai acontecer, mas lá atrás eu decidi permanecer, mesmo isso acontecendo. Ou você falou da boca para fora? Porque se você falou no altar a decisão, tem aquele papo, não pastor, mas eu falei lá, mas quando eu comecei a me relacionar, o sentimento mudou. Ok, sem problema. Mas se você decidiu, mantenha-se com a sua decisão, até que o sentimento retorne. Porque sentimento é volátil, ele vai e vem, decisão não. Se você tomou, está tomado. A decisão, gente, para casar, você não toma todo dia quando acorda não. Você toma uma vez, no altar. Diante do Senhor da família você faz uma aliança. Independente do que acontecer, guerras virão. E a gente anuncia as guerras. Todo pastor que vai ministrar vai falar, ó, vai ter tempo difícil, vai ter aquela... Aí vem, pastor, eu acho que mudou o sentimento. Não tem preocupação não. Se o sentimento mudou, ele volta. Você está firme na sua decisão? Guerras e construção. Você está construindo uma família? A construção deve ser planejada antes de você comprar o primeiro tijolo. A decisão de construir uma família tem que ser planejada antes de dar o primeiro beijo. Está na hora da gente se manter firme a decisão que nós fizemos, porque é a nossa decisão que vai manter a nossa postura independente do sentimento. Tem alguém que pode dar um glória a Deus com isso? Aleluia! Então a gente tem que avaliar. Então, sua decisão de permanecer com ele ou com ela já foi feita. Já foi feita, irmão. Agora você tem que viver para experimentar e entender os efeitos da sua decisão. Sabe por que isso aqui é verdade? E deve ser uma postura de cada um de vocês? Porque essa aqui é a postura do nosso Deus. Aleluia. E eu dou glória a Deus pela postura dele. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim, ó: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de você pecar, Deus já havia determinado a fazer o que fosse necessário para manter o compromisso que Ele tem com você. Entende? Deus não mudou porque você caiu, Deus não mudou porque você falhou, Deus não mudou porque você deu as costas para Ele. Ele falou assim, ó, antes de você fazer isso eu já tomei uma decisão. Antes de você nascer, o meu filho já foi enviado e morreu por você na cruz do Calvário. Então a minha decisão de permanecer com você já foi feita lá atrás. Eu louvo a Deus, gente, por isso. Porque quando eu errei, porque quando eu pequei, Deus não virou as costas para mim. Quando o negócio ficou feio para o meu lado, Ele enviou o seu filho Jesus para finalizar aquilo que Ele terminou. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para cumprir. O meu Deus não é o Deus de começar coisas, o meu Deus é o Deus de começar e finalizar as coisas antes de fazer acontecer. Quem está entendendo isso? Pequei agora. Jesus já morreu pelo teu pecado, já morreu pelo teu erro, já morreu pelo teu deslize. E Deus está mantendo a palavra e a aliança que Ele tem com você, independente do que você faz agora, porque a decisão já foi tomada lá atrás. Então as grandes guerras da nossa vida são vencidas antes delas iniciarem. Não dizem assim, eu dou um boi para não entrar na briga. Mas meu irmão, se eu dou uma boiada para não sair da briga. Entende isso? Se a gente fosse colocar no contexto de hoje, pastor, onde na Bíblia está escrito isso? No livro de Acrescentares, capítulo 5, versículo 9. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Sabe por quê? Porque se eu calculei, planejei e entrou uma briga, eu saio dessa briga só o dia que eu for vitorioso, porque eu tomei a decisão lá atrás. A minha decisão de vencer não vem da circunstância atual, vem da decisão pregressa. Aleluia! Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui? Mantenha a sua palavra e o seu compromisso. Igreja é um local de gente com palavra. Fio de bigode. Está faltando isso nos dias de hoje. Gente que fala, é isso aqui, aperta a mão, está feito. Por quê? Porque nós não atuamos pela mudança das circunstâncias. É pela palavra que sai da nossa boca. Então, veja. Lucas, capítulo 14, versículo 31, ele fala, você vai construir? Mensura tudo antes de entrar, porque se não der, não entra.
Se você acha que não vai finalizar, não entra. Se você acha que não dá para manter casado, não entra. Se não dá para no relacionamento, não entra. Se não dá para suscitar o ministério, não entra. A decisão de manter, de crescer e de permanecer é feito antes. Aí ele continua. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta? E pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não é capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Esse texto ele está repetindo o que o primeiro texto diz. Se você acha que não vai vencer, nem comece a luta. Mensura, vê o tamanho da briga, vê o tamanho do desafio. Então você tem que ter a inteligência e a sabedoria de saber quando você deve segurar a espada e quando você deve estender a mão para pedir trégua. É muito grande para mim, não dá. Vamos fazer paz? Entenda e saiba escolher melhor as suas lutas. Vamos aprender com o homem segundo o coração de Deus? Pensa num caboclo. Lá no norte a gente fala assim, que sabe escolher bem luta. Um dia ele está levando Davi lanche para os seus irmãos. E quando ele vê um cenário caótico, de um gigante desafiando um exército que está covardado, ninguém toma atitude, ele pega aqui, e eu acho interessante que a primeira pergunta dele, não é qual o tamanho desse cara, qual é a força desse cara, quantas pessoas ele já matou e derrubou, qual é o ranking dele, qual é o progresso histórico, não. Quando ele vê tudo aquilo, olha a primeira pergunta que o rei Davi faz. Vem aqui, o cara que matar ele e derrubar ele, ganha o quê? Qual é a recompensa que eu ganho? O que eu ganho se eu lutar contra esse cara? Qual é a recompensa? O que ele está falando é, não entre em batalhas que não existe recompensa. Pense bem nas brigas que você vai entrar antes de entrar. Será que vale a pena? Aí fala assim, Davi, a recompensa é, a pessoa que derrubar e matar esse gigante, ele vai ser isento de imposto. Só por isso eu já entrava com chuteira no peito de Golias, só pelo imposto. Vem os irmãos dele, os primos, a família inteira, bota todo mundo aqui, né? Só pelo imposto eu já iria. Já pensou, meu amor? Não pagar Shein? Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Se me isentar disso já está bom demais. Qual é o outro? Além do imposto, quem vencer vai casar com a filha do rei. Cadê o meu estilingue, a minha pedra agora? Que eu vou derrubar esse cara. O que nós aprendemos aqui com o homem segundo o coração de Deus? Irmão, pergunte, o que eu ganho? Está aqui meus líderes, minha liderança, converso muito com meus líderes. E eu falo muito isso. Vale a pena? Vale a pena a gente ser duro nessa situação? Vale a pena a gente continuar com esse debate? Vale a pena a gente levar isso para um próximo nível? O que a gente vai ganhar com isso? Mas pastor, eu brigo mesmo, eu falo na cara mesmo, pastor. Eu não levo desaforo para minha casa porque ele me ofendeu, ok. Mas ele te isenta de imposto? Você vai casar com o filho ou com a filha dele? Se sua resposta é não, pastor, eu não ganho nada, pastor. Na verdade eu ganho uma coisa, pastor. Quando eu brigo com ele, falo na cara dele, boto na internet se for necessário, faço um vídeo e ainda boto legenda, pastor. Porque eu sou bravo mesmo, não levo desaforo para casa. Eu saio com a alma lavada. Saio dessa batalha. Alma lavada não é recompensa para guerra. Alma lavada é recompensa para ego. E o seu ego, ele é muito ruim, ele te empurra para as batalhas erradas. Não seja direcionado para as batalhas pelo ego. Seja direcionado pela recompensa. Pastor, o senhor está mandando a gente ser interesseiro? Todos nós somos nesse sentido. O ser humano ele é movido por recompensa. Você viria para a igreja se você soubesse que não teria um céu? Como recompensa? Para aqueles que se separam, que se santificam? Meu irmão, eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Eu tenho um destino, eu sei que existe uma recompensa. Eu sei que ao seguir as palavras do Senhor, eu tenho a salvação e eu tenho vida plena na terra. Mas eu quero morar no céu, porque se eu soubesse que não teria céu, todo mundo vai para o inferno. Para que eu estou deixando de fazer algumas coisas em nome de servir um evangelho, se não tem uma recompensa? Você é movido à recompensa também. E vamos falar, não é uma recompensa que vale a pena? Será que eu posso enfrentar algumas guerras aqui, sabendo que existe uma eternidade inteira para eu viver com o meu Senhor e com o meu Salvador e com Deus no céu? Davi, qual é a recompensa? Então, baseado nisso, você já sabe um pouquinho de quais batalhas você precisa se desviar, mas aqui já dei uma deixa. Quais são as batalhas que merecem o meu tempo? São aqueles que ameaçam o teu destino e o teu propósito. Não gosta de mim? Tranquilo. Não gosta da igreja? Tranquilo. Acho que dá para o gasto? Tranquilo, não tem problema não. Agora não fica no meio de mim e do propósito que Deus tem para a minha vida não. Eu vou passar por cima.
Por quê? Porque essa é uma guerra que vale a pena lutar. É a guerra que te separa do local da escravidão e da terra prometida. Entre onde você está hoje e o propósito que Deus tem para a sua vida. Se ficar no meio, eu luto essas batalhas, porque essas batalhas estão ameaçando os propósitos de Deus na minha vida. E aí a gente tem que ter uma mudança de mente. Muita gente até hoje tem um pensamento que, não, pastor, o que é meu, o que Deus deu para mim e ninguém toca. Tem gente que eu já comecei em debate já fala assim: se tem oposição e problema, porque não é de Deus, porque quando é de Deus já vem na minha mão e não tem luta nenhuma, não tem disputa nenhuma. Eu falo: filho, qual é a Bíblia que você está lendo? Pode abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Toda promessa que Deus tem está ocupada pelos seus inimigos. Tudo que Deus tem para você, você ganha com luta. Paz, você tem que guerra para ganhar paz. Alegria, provisão, prosperidade, ministério. Tudo na nossa vida existe um inimigo que nos separa do propósito que Deus tem para a nossa vida. É por isso que quando Ele tira o povo do Egito, manda para a terra prometida estava no nome deles, a escritura. Mas já tinha gente morando. Tem que despejar essa galera. Já tinha inquilino naquele local, na terra prometida. E aí que está a questão. Para eu entrar na terra prometida, eu preciso lutar. Mas a tua luta para entrar na terra prometida não é para conquistar a terra prometida, porque ela já foi conquistada. Deus já te deu. É para ocupá-la. E tem uma diferença muito grande. Eu vou explicar para você qual é a diferença entre lutar para conquistar e lutar para você ocupar. Se Deus te deu uma palavra, pode seguir e pisar nessa palavra, que ela vai acontecer. Você lembra? Tem um documentário do Netflix que fala sobre jogos que tem resultado armado. Vem um pessoal que faz a aposta, chega nos jogadores, paga o jogador, não pode ser isso aqui, e aí no final todo mundo ganha. Por quê? Porque o resultado, o placar do jogo já foi acertado previamente. Quando Deus fala, sai do Egito e vai para uma terra que eu já te dei, Deus já acertou o resultado desse placar. Então, pastor, o que me separa daqui e do resultado do placar que já está marcado? A tua atitude. O povo entra na terra prometida e fala, realmente é tudo aquilo que Deus disse. É maravilhoso, mana, leite e mel. Cacho de uva gigantesco. Só que tem gigante lá. E aos olhos deles, nós parecemos como se fôssemos gafanhotos. Veja, não foi o gigante que viu e não foi o gigante que disse. Foram eles que, ao comparar com o gigante, acharam que se viam como gafanhotos. Aí o que eles fizeram? Eles não entraram numa terra que Deus já tinha falado, é de vocês. O diabo trabalha assim. O diabo sabe que não pode tocar na tua competência. É como se você fosse para um MMA, para um boxe. Se você sobe no ringue, o resultado já está acertado. No primeiro murro, o cara vai cair, porque ele sabe que precisa cair. Então o diabo, sabendo que não pode mexer na tua competência, ele toca na tua confiança. E você nem sobe no ringue. Porque se você subisse, a vitória já era tua. Se você subisse, a vitória e a terra já era sua. Não foi isso que aconteceu? A primeira vez que eles entram com Josué, eles não precisaram lutar não. Só anda ao redor, que eu vou fazer cair a muralha e vou entregar esse povo na mão de vocês. Quem tem uma palavra e uma promessa de Deus, eu sei que a tua promessa está ocupada por inimigos. Obedeça a palavra de Deus. Não deixa Satanás tocar na tua confiança. Se você subir no ringue, essa luta já é tua por nocaute. Então, você vai ter que lutar para conquistar ou para manter aquilo que foi conquistado. Então, Paulo vai ensinar para a gente, aprofundar, falando, olha, muda um pouco esse foco de vocês de achar que oposição é porque não é vontade de Deus. Levante porque não é vontade de Deus, porque se fosse de Deus viria sem luta, Deus dá nos seus filhos. Olha como Paulo enxerga as guerras e as oposições. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Olha o que ele fala, gente, porque se abriu para mim uma efetiva, uma porta ampla e promissora. Como eu sei que abriu uma grande oportunidade de pregação do Evangelho? Porque muitos opositores se levantam contra mim. Em cenário onde nós achamos que temos que recuar, que não é vontade de Deus, porque tem opositor, Paulo fala, não, quando tem opositor que é vontade de Deus. Porque Satanás não ia colocar opositores em lugares que não tem interesse, onde Deus não tem propósito. Ele sempre vai estar entre eu e o meu propósito. Quanto mais opositor se levantar, é porque atrás dessa porta, atrás dessa oposição, existe uma grande bênção e uma grande promessa de Deus para a tua vida. Então ele fala, eu vou ficar aqui, porque eu vou derrubar cada um desses adversários. Por causa da porta efetiva, o meu propósito está atrás desses adversários. E essa é a luta que eu preciso lutar.
Aleluia. Aleluia. A tua decisão tem que ser tomada antes de você entrar. E entenda que todas as promessas de Deus estão ocupadas por opositores. Vai ser necessário você entrar em guerra, mas o fim e o resultado dessa guerra já está acertado. Tudo Jesus já conquistou na cruz do Calvário para você. Ele fala, está na hora de você ocupar. Lá em Josué capítulo 6, toca baixinho para mim, um instrumento, que eu já estou chegando, vou aterrissar esse avião aqui. Em Josué capítulo 6, meus irmãos, a partir do versículo 12, ele fala assim, ó, isso aqui a gente tem que aprender, porque quando a gente planeja a construção, quando a gente vê o tamanho da guerra e faz a matemática, existe um fator que a gente não pode deixar de lado, o fator Deus. Porque humanamente, por exemplo, eu preguei sobre Gideão, acho que numa terça-feira atrás. Gideão ia lutar contra os seus opositores, os midianitas. Eles tinham 135 mil soldados. O exército deles era composto por 135 mil pessoas. Ele levantou um exército de 32 mil pessoas. 103 mil de diferença. Aí Deus olhou, porque na matemática, na minha matemática, fala assim, com 32 mil não vou nem pensar em entrar, os caras estão 135 mil. Aí Deus falou assim, ó, diminui, tem muita gente. De 32 foi para 10 mil. Ele faz uma segunda peneira, diminui, vai para 300. 300 contra 135 mil. Você entraria nessa guerra? Ou você pediria trégua? Só que você tem que entender que existe algo chamado palavra de Deus. A palavra de Deus na tua vida vai mudar a tua matemática. Tanto que para Deus ganhar de 135 mil, fala, diminui para 300. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. A minha palavra mais 300 pode ganhar qualquer exército. Não deixe de fora o fator Deus na sua vida, para que a sua matemática não fique desfavorável, porque geralmente será desfavorável. Mas se Deus é por você, Ele é maior do que todo o exército que vem contra você. A Bíblia fala, nesse texto de Gideão, que aqueles que foram embora, os covardes e os outros, Deus tirou a provisão da mão deles e deixou e colocou com os 300. Então Deus faz com 300 o que Ele faria com 32 mil. Porque quem permanece é porque já decidiu ganhar e lutar e ganhar até o final. Então eu achei bonito porque quando de 32 mil cai para 300, e quem vai embora, Deus tira a provisão da mão deles e deixa quem fica. Quando você tiver um desafio, ou pastor, ou um líder, lançar um desafio, preste bastante atenção nesse desafio. Porque se você for embora, Deus vai lá no teu bolso e na tua mão e arranca de você e deixa na mão de quem permanece. E quem tem 300. A matemática de Deus é diferente. E a gente tem que aprender a obedecer a voz de Deus quando Deus fala. E aqui eu termino falando o que acontece com Josué. Capítulo 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó. Pronto. Ele já começa falando o que vai acontecer. Ele não falou, depois de você brigar, eu vou te entregar. Ele fala aqui, saiba, eu já entreguei. Se Deus falasse, tu sozinho, com uma espada, vai arrombar a porta e entrar, se ele fosse, ele conquistaria. Mas um contra uma cidade inteira, não é um contra uma cidade inteira. É um com a palavra e a promessa de Deus contra uma cidade inteira. Aí é. Eu já coloquei e entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis, seus homens de guerra. Aí ele dá as instruções: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Josué 6, capítulo 3, agora indo para o versículo 4. Josué 6, 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando a trombeta soar um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um no lugar que estiver. Agora olha o pulo do gato, versículo 10. Tem aí, não? Josué capítulo 6, versículo 10. Deus fala isso para ele: durante 6 dias dá uma volta, no 7º dia 7 voltas, no final você dá um grito que vai cair a muralha e vocês enfrentam e vão tomar a cidade. Ponto. Aí versículo 10, na hora de Josué passar, o que Josué faz?
Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem nenhum brado de guerra, não levante a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Espera a minha ordem e aí vocês falam alguma coisa. Eu tenho a tendência, e nós pregadores temos a tendência de dizer: quando o povo gritou e fez um grande barulho, a muralha caiu. Então vamos fazer um barulho pentecostal, vamos dar um grito, vamos louvar, que quando nós louvamos as muralhas caem. Eles deram um grito, a muralha caiu, mas eles andaram por 6 dias calados. Então o que fez a muralha cair não foi um momento de grito, foram 6 dias andando com a boca fechada. Porque existem guerras que você vai vencer no silêncio. Tem gente que não merece ouvir a tua voz, não merece o teu tweet, não merece a tua resposta. Como é que tu ganha essa guerra? Ficando caladinho. Será que você está disposto a fazer o que o povo em Jericó fez? Por 6 dias andar e não fazer absolutamente nenhum barulho. Ai, meu Deus do céu. Essa guerra não foi vencida com barulho, não. Foi vencida com um silêncio. O barulho marcou um momento de Deus derrubar, mas o silêncio que provocou neles a força, o ânimo, a fé, para que eles pudessem atingir o objetivo. Algumas batalhas você vai vencer no silêncio. E a minha pergunta para você essa noite é: você está disposto a andar ao redor do seu problema com a sua boca fechada? 6 dias, gente, sem dar um pio. Eu tenho a tendência, eu sou uma pessoa pacificadora. Não estou falando bem de mim não, porque eu tenho muitos erros. Mas eu penso 10 vezes antes de entrar numa guerra. Eu penso os desdobramentos dela. Eu penso quais são os resultados, quais são os prós, quais são os contras. Existem guerras que a gente tem que ir para cima, tem que revidar, tem que retalhar. Mas existe muita guerra, e a maioria das guerras que eu pessoalmente já enfrentei, eu venci elas caladas. Sabe por quê? Porque silêncio nunca é mal interpretado. Se você não diz nada, não tem como ninguém pegar a tua fala e deturpar o que você falou, se não tem nada dito. Então Deus, eu acho que nessa noite, de uma forma espetacular, de tudo que já foi construído nessa série de mensagens, está dando estratégias novas de guerra para você. Porque você pensava que era, nós falamos jejum, oração, orando, mas existem guerras que você vai enfrentar. Você já tentou de tudo, menos ficar calado, né? E confiar no teu Deus, para que Ele tomasse frente dessa batalha. Assim Deus falou: fica caladinho, porque essa guerra vocês vão vencer no silêncio. Até porque quando tu entra numa guerra, você entende que não existe debate, discussão se um lado fica calado. Não existe guerra se um lado não revida. Não tem como ninguém declarar guerra contra você se você não lançou nenhum soco. Não tem uma briga quando um lado não reage. Então se você faz isso, você não está alimentando esta guerra. E aqui eu combino, sabe aqui, louvor? Quando Deus fala assim: Moisés, vai tirar meu povo, estou ouvindo o clamor dele. Deus usa Moisés, ele tira o povo do Egito. Eles chegam diante do Mar Vermelho, um mar na frente, montanha de um lado, deserto do outro. Olha para trás, o exército de Faraó, sangue no olho, querendo matar todo mundo. O povo vai até Moisés e o pressiona. Fala: e aí, Moisés, foi para isso que tu nos trouxe? Para a gente passar vergonha aqui? Morrer no meio do deserto, que nem indigente, sem honra nenhuma, sem cova nenhuma? Melhor a gente ter ficado lá. Moisés vai até Deus e Deus fala: Moisés, por que tu reclama? Por que tu clama a mim? Fala para o povo marchar. Marchar para onde? Deus não está olhando agora, Deus está olhando amanhã. Deus está mandando você marchar, mas fala: pastor, não tem para onde marchar. Ele vai abrir um caminho para você marchar. Moisés, como um bom líder, assim como era Josué, ele interpreta o que Deus deu para ele, e ele fala para o povo, para mim, uma das falas mais bonitas que um líder pode falar para os liderados. Ele chega diante de todo aquele povo, milhões de pessoas, e fala assim: ei, parai e vede o livramento que Deus dará. Deus pelejará por vocês. Eu sinto nessa noite essa unção para falar isso para algumas pessoas. Sabe por quê? Porque quando Deus peleja, não vai requerer nenhum tipo de atitude minha. Então fica caladinho, porque essa briga não é mais sua, essa briga é do seu Deus. Quando Deus entra na frente, a briga já é dele. E se você fala, você atrapalha a ação de Deus. E Deus sabe guerrear e lutar melhor do que você. Porque fala a verdade: parai e vede,
tem um exército treinado que mata a gente, máquina mortífera no meu caminho. Requer mais fé ficar parado e olhando do que pegar uma arma e lutar e enfrentar. Às vezes vai requerer mais fé da gente ficar parado e ouvindo alguém falando mal, alguém postando na internet, alguém caluniando. Vai requerer mais fé para ficar calado. Mas se você ficar calado e ficar vendo, você vai perceber que essa guerra não é mais tua, é o teu Deus que vai tomar frente. E guerras que Deus levanta, Deus resolve. Eles não escolheram aquilo, eles só falaram: nós queremos sair daqui. Deus foi até Moisés, Deus provocou a situação, Deus enviou Moisés para o Egito, Deus tirou de lá. Então, se Deus te colocou nesse local e existem muitos opositores se levantando, essa guerra não é mais sua, essa guerra é de Deus. E se ela é de Deus, ela não será resolvida com a tua boca, será resolvida com o teu silêncio e a ação de Deus tomando frente da tua batalha. Você pode ficar de pé comigo? Meu Deus, aleluia. Quantos estão recebendo essa ministração e essa palavra de Deus? Deus está ensinando pessoas: luta no silêncio. Eu vou querer orar com toda a igreja. Tem um jargão que eu gosto muito de falar: eu não oro para informar Deus, porque Deus sabe de tudo que eu penso. Antes de eu abrir a boca para falar, Ele sabe o que eu vou falar. Aí alguém vai questionar: então por que eu preciso orar, se Deus já sabe o que eu vou orar? Porque eu não oro para informar Deus, eu oro para envolver Deus. Deus está aqui falando: ora, porque quando você ora, eu tomo frente da tua batalha, eu tomo frente da tua guerra, eu tomo frente da tua luta. Ora, me pede isso. E eu vou querer orar com a igreja nessa noite. Você pode fechar o seu olho. Enquanto você está com o olho fechado, me deixa fazer um convite, 2 convites. Nessa noite, alguém sentiu no coração de tomar a decisão de aceitar a Jesus? Eu quero te convidar a aceitar Jesus. Não tem como Ele entrar na frente das suas batalhas se Ele não está contigo. Não tem quem você clamar e quem você pedir. Se nessa noite tem alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus, eu vou pedir que você saia do seu lugar e você venha aqui para frente para você aceitar Jesus. Nós queremos orar por você. Pastor, a ação de ir para frente é a ação para aceitar Jesus? Não, a Bíblia fala que se eu confesso com a boca e creio com o coração que Jesus morreu e ressuscitou por mim, eu recebo a salvação. Mas por que eu estou te provocando? Porque está no momento de guerra. Porque você precisa demonstrar alguma coragem e tomar alguma postura. Se nessa noite você quer aceitar Jesus, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu preciso orar pela tua vida. Segundo convite: se você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer se reconciliar, andar novamente com Ele, participar novamente da comunhão do corpo de Cristo, saia do seu lugar, lá da galeria, se tem alguém, vem aqui na frente. Eu preciso orar por algumas pessoas aqui essa noite que tomaram esta decisão ou que querem colocar uma postura. Se você quer vencer essa guerra, você precisa tomar agora essa decisão. É a decisão de agora que vai te trazer a vitória lá na frente. Tome hoje esta decisão, que lá na frente Deus vai te livrar de todas as suas guerras. Essa série de mensagens está sendo uma guerra nesse momento. Pense numa guerra. Aleluia. Deus manda falar para algumas pessoas nessa noite. Tu já tentou tudo: justiça, internet, fake, perfil fake. Fala, fica quietinho agora. No teu silêncio eu vou trabalhar. Tenha fé que eu vou derrubar essa muralha. Tenha fé que eu vou derrubar esse gigante. É quando você está calado que eu tomo frente da tua batalha. Eu quero que você ore agora para você entregar a Deus a batalha. Tem gente que chegou aqui e está aqui como último recurso, já tentou de tudo, e hoje você entendeu que está na hora de você ficar calado e entregar para o Senhor. Entrega diante de Deus as tuas ansiedades, as tuas lutas, as tuas batalhas, porque Ele é poderoso para tomar frente disso e derrubar os teus inimigos um a